Você está pronto para encarar a verdade nua e crua? Aquela verdade que ecoa no silêncio constrangedor depois de uma discussão que, mais uma vez, poderia ter sido evitada? Sim, estou falando daquela sensação incômoda, aquele frio na espinha, de que você está a um passo, a um mísero e perigoso passo, de destruir aquilo que você mais valoriza na sua vida. Pense bem, uma única frase, uma só. Lançada no calor do momento, sem filtro, sem pensar, um tom de voz que você nem sequer percebeu que usou, mas que para ela, para a mulher da sua vida, soou como um trovão anunciando a mais devastadora das tempestades. E a ponte, aquela ponte de confiança, de carinho, de cumplicidade, que você levou anos, talvez uma vida inteira, para construir com ela, essa ponte pode simplesmente ruir, desabar em segundos. Em um piscar de olhos, tudo pode vir abaixo. Consegue visualizar essa cena? Quero que você visualize agora. Aquela conversa que começa tensa, um pequeno desacordo e, de repente, as palavras escapam. Elas simplesmente escapam da sua boca, como flechas envenenadas, disparadas sem mira, mas que atingem em cheio o coração dela. E o olhar dela, aquele olhar que antes brilhava com admiração, com amor, com desejo, agora está turvo, opaco, turvo pela decepção, pela mágoa, pela tristeza profunda. Esse, meu amigo, é o precipício, o abismo que inúmeros homens, homens bons, homens que amam suas parceiras, enfrentam dia após dia sem sequer ter a menor consciência do perigo iminente que os ronda. Eles tropeçam, caem e muitas vezes nem entendem o porquê. Mas e se eu te dissesse que existe uma saída, um caminho diferente? E se eu te dissesse que existe um escudo, uma fortaleza interna que você pode construir? Uma filosofia testada e aprovada por milênios, capaz de transformar radicalmente a sua comunicação, de blindar os seus relacionamentos mais preciosos e garantir que cada palavra sua seja um tijolo na construção de algo sólido, duradouro, e não uma marreta na demolição do seu próprio lar. Fica aqui. Fica comigo até o final. Porque o que você está prestes a descobrir não é apenas sobre uma lista de coisas que você não deve dizer. Isso seria fácil demais, superficial demais, e não resolveria a raiz do problema. O que vamos desvendar juntos passo a passo é como se tornar o homem cujas palavras ela não apenas ouve, mas anseia por ouvir. O homem que constrói catedrais de afeto, de compreensão e de respeito com o poder do verbo. O homem que ela admira, não só pelas suas ações, mas pela sabedoria das suas palavras. Antes de mergulharmos fundo nessa jornada transformadora, você precisa preparar suas ferramentas. São poucas, mas são incrivelmente poderosas. Primeiro, o seu diário de reflexões estoicas. Não se assuste com o nome, não é nada complicado. É um simples caderno, um bloco de notas, talvez até um arquivo no seu celular ou computador, que será seu confidente, seu laboratório pessoal de autoaperfeiçoamento. Nele, você vai registrar seus progressos, seus tropeços, e eles virão. É parte do processo, suas vitórias por menores que pareçam. Cada insight, cada momento de clareza. Segundo, vamos dominar a técnica da visualização negativa. Calma, não é sobre ser pessimista ou esperar o pior. Muito pelo contrário, é sobre ser estrategista, sobre antecipar os cenários desafiadores para estar preparado. Vamos te ensinar a aplicar essa técnica para identificar, antecipar e neutralizar aquelas reações impulsivas, aquelas respostas automáticas que tanto mal causam aos seus relacionamentos. E terceiro, o mais fundamental de todos, o pilar central da nossa transformação, o princípio da dicotomia do controle. Essa será sua bússola, seu norte magnético nesta jornada. Entender o que está e o que não está sob o seu controle é libertador e é a chave para uma comunicação eficaz e serena. As regras do nosso universo, do nosso pacto aqui, são transparentes, são diretas. Cada dia de prática, cada exercício que propusermos, exige um registro no seu diário de reflexões estoicas. Sem exceção. Mesmo que seja uma única frase, um pensamento fugaz,
Registre o feedback interno, como você se sentiu depois de aplicar uma técnica, o que passou pela sua cabeça no momento da tensão, o que você faria diferente na próxima vez. Esse feedback é a chave mestra para o seu crescimento. E entenda de uma vez por todas, esta é uma jornada de 30 dias de imersão total. 30 dias para reprogramar uma vida inteira de hábitos comunicacionais falhos, de padrões reativos que te sabotam. Parece muito tempo? Pense no que está em jogo. Pense em quantas noites de sono você já perdeu por causa de palavras malditas. Pense no que você pode perder se continuar nesse caminho. E mais importante, pense no que você pode ganhar. Paz de espírito, um relacionamento mais forte, a admiração e o respeito da mulher que você ama. 30 dias. É um investimento em você, no seu futuro, na sua felicidade. Primeiro, vamos direto ao coração do problema, a raiz de tantas discussões e mágoas, a armadilha da reação imediata. Você já se viu nessa situação? Ela mal começou a falar, talvez nem tenha terminado a primeira frase, e você já está lá, respondendo, interrompendo, corrigindo. Esse impulso, essa necessidade quase física de intervir, de corrigir o que ela está dizendo, ou de solucionar o problema dela instantaneamente, como se você fosse o super-herói que precisa salvar o dia com um conselho não solicitado. Essa é a primeira e talvez a mais perigosa armadilha da reação imediata. É a porta de entrada para palavras que ferem, que machucam profundamente. Sabe por quê? Porque essas palavras nascem da emoção bruta, da reatividade pura, não da razão ponderada, não da escuta atenta. São palavras disparadas pelo seu ego ferido, pela sua ansiedade, pela sua necessidade de estar certo, e não pelo seu desejo genuíno de conectar e compreender. Pense comigo, quantas vezes você se arrependeu de algo que disse no calor do momento? Quantas vezes desejou poder voltar no tempo e engolir aquelas palavras? Essa reação imediata é um reflexo condicionado, um hábito profundamente enraizado. Mas hábitos podem ser quebrados, podem ser substituídos por novos hábitos mais construtivos, e é exatamente isso que vamos fazer. Vamos ao nosso exemplo prático, o primeiro desafio do seu diário de reflexões estoicas. Imagine a cena, uma cena comum que provavelmente já aconteceu com você. Ela chega em casa, visivelmente chateada, talvez frustrada, com um problema que aconteceu no trabalho. Ela começa a desabafar, a contar o que aconteceu, a expressar seus sentimentos. Qual é a sua primeira inclinação? Para muitos homens, a reação automática é dizer algo como "Você deveria ter feito X, Y ou Z", ou "Não é grande coisa, relaxa", ou ainda "Eu te avisei que isso ia acontecer". Você tenta resolver o problema dela ou minimizar o sentimento dela. Parece lógico, não é? Afinal, você quer ajudar. Mas na prática, o que acontece? Ela se sente invalidada, sente que você não a ouviu de verdade, que não se importa com os sentimentos dela, apenas com a solução. E a conexão, que poderia ter sido fortalecida naquele momento de vulnerabilidade, se quebra. Agora, no nosso ambiente de aprendizado, na sua jornada de 30 dias, você vai fazer diferente. Você vai simular essa cena. Pode ser mentalmente, ou até mesmo conversando com um amigo de confiança, se quiser praticar em voz alta. E quando ela começar a falar, quando a sua mente começar a gritar as soluções e os julgamentos, você vai praticar a escuta ativa. O que é escuta ativa? É ouvir com a intenção de compreender, não com a intenção de responder. É se calar por fora e principalmente por dentro. É focar totalmente no que ela está dizendo, com o corpo e com a mente. E aqui entra o seu diário de reflexões estoicas. Enquanto você pratica essa escuta, você vai anotar mentalmente, ou logo depois no seu caderno, todos os seus impulsos reativos, tudo aquilo que você quis dizer, mas não disse, as frases que se formaram na sua língua, aquele conselho genial que você estava louco para dar. Anote tudo, sem julgamento. Apenas observe e registre. Este é o Key Event 1. Dia 1. O despertar do observador interno. No primeiro dia desta jornada, seu principal objetivo é se tornar consciente desses impulsos.
É como acender uma luz em um quarto escuro. Você começa a ver o que antes estava oculto. Você começa a perceber o padrão. E essa percepção é o primeiro passo para a mudança. Não se preocupe em ser perfeito. Você vai falhar. Você vai sentir o impulso e talvez vai ceder a ele algumas vezes. Está tudo bem. O importante é registrar no diário de reflexões estoicas. Hoje, quando ela falou sobre o chefe, eu quase disse para ela pedir demissão. Consegui me segurar, mas senti uma urgência enorme. Ou ela estava reclamando da amiga e eu interrompi para dizer que a amiga dela sempre foi assim. Percebi que ela ficou chateada. Anotei para não fazer mais. Esse processo de autoobservação e registro é crucial. É o que vai te dar clareza sobre seus gatilhos e suas reações automáticas. A armadilha da reação imediata é alimentada pela nossa necessidade de controle, pela nossa impaciência. Mas a verdadeira força não está em reagir, está em escolher a resposta. E para escolher você precisa de tempo, de espaço. Precisa da pausa. Essa pausa que você vai começar a cultivar a partir de hoje. Pense na diferença de impacto. Em vez de, você deveria ter feito, que tal um silêncio atento seguido de um nossa, imagino como você deve estar se sentindo. Quer me contar mais sobre isso? Percebe a diferença? A primeira abordagem fecha a conversa, a segunda abre. A primeira julga, a segunda acolhe. E tudo começa com a decisão consciente de não cair na armadilha da reação imediata. Esse primeiro pilar é sobre desarmar a bomba antes que ela exploda. É sobre aprender a arte de segurar a língua, não por fraqueza, mas por sabedoria. É sobre entender que muitas vezes a melhor resposta é não responder imediatamente, é dar espaço para a emoção dela respirar e para a sua razão despertar. E aí, está pronto para esse primeiro desafio? Para começar a preencher as páginas do seu diário de reflexões estoicas com essas descobertas? Se você já se identificou com essa armadilha da reação imediata, se já sentiu o gosto amargo do arrependimento por palavras ditas sem pensar, deixa um comentário aqui embaixo dizendo: eu me comprometo com a pausa. Quero ver quem está realmente disposto a iniciar essa transformação. E se você conhece algum amigo que também precisa ouvir isso, que vive caindo nessa cilada, compartilha esse vídeo com ele. Lembre-se, estamos juntos nessa. A jornada de 30 dias começou. O despertar do seu observador interno é apenas o começo. Este é o fundamento. Sem dominar essa primeira etapa, todo o resto se torna mais difícil. A armadilha da reação imediata é como tentar construir uma casa em um terreno movediço. Primeiro, precisamos firmar o solo. E o cimento para esse solo é a sua capacidade de observar seus impulsos e escolher não agir sobre eles de forma automática. É um exercício de disciplina mental, de autocontrole. E o diário de reflexões estoicas é seu campo de treinamento. Não subestime o poder de simplesmente anotar. Ao escrever, você externaliza o pensamento. Você o analisa de uma perspectiva diferente. Você se distancia da emoção crua e começa a enxergar os padrões. É como um detetive investigando a cena do crime. O crime, nesse caso, sendo a comunicação falha. Quais foram as pistas? Qual foi o gatilho? Qual foi a sua reação padrão? O que você poderia ter feito diferente? Essas perguntas respondidas dia após dia no seu diário de reflexões estoicas vão te transformar. Acredite, a repetição da prática da escuta ativa, mesmo que simulada no início, vai criar novos caminhos neurais no seu cérebro. Você está literalmente se reprogramando. E o mais incrível é que, ao focar em não reagir imediatamente, você começa a ouvir de verdade. Você começa a perceber nuances na voz dela, na linguagem corporal dela, que antes passavam despercebidas. Você começa a entender o que está por trás das palavras. E essa compreensão é ouro puro para construir conexões profundas. Então, a tarefa para os próximos dias é clara. Observe e escute, não reaja impulsivamente e registre tudo no seu diário de reflexões estoicas. Este é o seu primeiro grande teste de resistência e consciência, e eu sei que você consegue. Segundo,
Agora que você começou a identificar e a frear a armadilha da reação imediata, vamos construir sobre essa base sólida. Vamos falar sobre o poder imenso que reside no silêncio estratégico e na escuta profunda. Parece contraintuitivo, não é? Em um mundo que valoriza quem fala mais alto, quem tem sempre uma resposta na ponta da língua, propor o silêncio como ferramenta de poder pode soar estranho. Mas acredite, meu amigo, o silêncio, quando usado com intenção, é uma das armas mais potentes do comunicador eficaz. E a escuta profunda é o complemento indispensável desse silêncio. Não é apenas ficar quieto enquanto o outro fala. É muito mais do que isso. É mergulhar no universo do outro, tentar ver o mundo pelos olhos dele, sentir com o coração dele. Lembra do princípio da dicotomia do controle, uma das nossas ferramentas fundamentais? Ele se aplica perfeitamente aqui. Você não controla o que a outra pessoa diz, como ela se sente ou como ela reage. Mas você controla totalmente a sua própria reação. Você controla se vai interromper ou se vai ouvir até o fim. Você controla se vai julgar ou se vai tentar compreender. E é nesse controle sobre si mesmo que reside a sua força. O silêncio estratégico não é um silêncio vazio, constrangedor. É um silêncio que comunica respeito, que diz: eu estou aqui para você. Suas palavras são importantes para mim. Eu quero entender o que você está passando. Quando ela estiver falando, especialmente se for algo emocionalmente carregado, resista à tentação de preencher cada pausa com as suas palavras. Deixe o silêncio trabalhar. Muitas vezes é nesse espaço de silêncio que ela consegue organizar os próprios pensamentos, que ela se sente segura para ir mais fundo na questão, para revelar o que realmente a aflige. E a escuta profunda é ouvir não apenas as palavras, mas também as entrelinhas. É prestar atenção na linguagem corporal, no tom de voz, nas emoções que estão sendo expressas, mesmo que de forma sutil. É fazer contato visual, demonstrar com o seu corpo que você está presente, totalmente ali para ela. Nada de celular na mão, nada de olhar para a televisão, nada de pensar na lista de tarefas enquanto ela fala. Foco total. Presença total. No seu diário de reflexões estoicas, você vai começar a registrar não apenas os seus impulsos reativos que foram contidos, mas também os momentos em que você praticou o silêncio estratégico e a escuta profunda. Como foi? Foi difícil? O que você percebeu nela quando agiu assim? O que você sentiu? Talvez você anote. Hoje ela estava muito irritada com o trânsito. Eu normalmente diria para ela sair mais cedo, mas lembrei do silêncio. Fiquei quieto, só ouvindo ela desabafar. No final, ela me agradeceu por ouvir. Fiquei surpreso. Ou, ela estava contando um sonho estranho que teve. Eu prestei atenção de verdade. Fiz perguntas para entender melhor, em vez de só dizer, que doideira. Ela pareceu gostar, continuou falando por um tempão. E a gente acabou rindo junto. Foi uma conexão diferente. Este é o Key Event, semana 1, dominando a pausa consciente e a escuta ativa. Na primeira semana, o foco é consolidar o que começamos no primeiro dia. É transformar a não reação impulsiva e a escuta atenta em um hábito mais consistente. E o silêncio estratégico é a chave para isso. Ele te dá tempo para processar, para pensar antes de falar. Ele te impede de dizer a primeira coisa que vem à cabeça, que geralmente é a coisa errada. Pense no silêncio como um escudo e a escuta profunda como um radar. O escudo te protege de reagir de forma destrutiva e o radar te ajuda a captar as informações essenciais para uma resposta construtiva quando for a hora certa de falar. E quando é a hora certa de falar? Geralmente, depois que ela terminou de se expressar completamente. Depois que você realmente sentiu que entendeu a perspectiva dela. E mesmo assim, sua primeira fala não precisa ser uma solução ou um julgamento. Pode ser uma validação, algo que vamos explorar mais à frente. Por enquanto, concentre-se em dominar a arte de ouvir. De ouvir de verdade. Isso por si só já vai transformar a dinâmica das suas conversas. Ela vai se sentir mais respeitada, mais compreendida, mais conectada a você.
E você vai se sentir mais calmo, mais no controle, menos propenso a entrar em discussões inúteis. O silêncio e a escuta são habilidades que exigem prática. Não espere se tornar um mestre da noite para o dia. Haverá momentos em que a velha reatividade vai falar mais alto. Acolha esses momentos como aprendizado. Volte para o diário de reflexões estoicas, analise o que aconteceu e se comprometa a tentar de novo. Cada tentativa é um passo na direção certa. E se você está gostando dessas dicas, se elas estão começando a fazer sentido para você, não se esqueça de curtir este vídeo. Sua curtida me diz que estamos no caminho certo, que esse conteúdo está te ajudando. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Temos muito mais para compartilhar nessa jornada de 30 dias. O silêncio estratégico também é uma forma de demonstrar confiança. Confiança em si mesmo, na sua capacidade de lidar com a situação sem precisar se afirmar o tempo todo. E confiança nela, na capacidade dela de encontrar as próprias soluções, se for o caso. Muitas vezes, as pessoas não querem um conselho. Elas só querem ser ouvidas. Querem um espaço seguro para desabafar, para serem elas mesmas, sem filtros e sem julgamentos. Seja esse espaço para ela. Use o silêncio para criar esse ambiente de segurança e confiança. E use a escuta profunda para realmente se conectar com a alma dela. Você vai se surpreender com a profundidade que seus relacionamentos podem alcançar quando você domina essas duas ferramentas simples, mas incrivelmente poderosas. Lembre-se do princípio da dicotomia do controle. Você não controla a tempestade lá fora, mas pode controlar o seu barco. O silêncio e a escuta são a sua âncora e o seu leme. Eles te mantêm firme e no curso certo, mesmo quando as águas estão agitadas. Continue registrando no seu diário de reflexões estoicas. Hoje, pratiquei o silêncio por 5 minutos, enquanto ela falava sobre um problema. Foi difícil, mas consegui. Percebi que ela se acalmou sozinha. Ou, tentei a escuta profunda, focando nos olhos dela. Notei que ela sorriu mais. Pequenas vitórias, grandes transformações. A primeira semana é crucial. É sobre construir a fundação. Não desanime. Continue praticando. O silêncio e a escuta são seus aliados. Terceiro, avançamos em nossa jornada. Você já está mais consciente das suas reações imediatas, já experimentou o poder do silêncio estratégico e da escuta profunda. Agora, vamos adicionar mais uma camada de sofisticação à sua comunicação. Vamos falar sobre a arte da pergunta esclarecedora e o superpoder da validação emocional. Porque ouvir é fundamental, mas em algum momento você precisará interagir verbalmente. E a forma como você faz isso pode construir pontes ou erguer muros. Depois de ouvir atentamente, depois de dar espaço para ela se expressar, em vez de saltar para conclusões ou soluções, que tal fazer perguntas? Mas não qualquer pergunta. Perguntas esclarecedoras, perguntas que demonstram que você estava ouvindo e que quer entender ainda melhor. Perguntas abertas, que convidam à reflexão e ao diálogo, em vez de perguntas fechadas que só admitem um sim ou não como resposta. Ou pior, perguntas que já embutem um julgamento. Por exemplo, em vez de dizer "você não acha que exagerou um pouco?", que tal perguntar o que mais te incomodou nessa situação? Ou como você se sentiu quando isso aconteceu? Percebe a diferença sutil, mas poderosa? A primeira pergunta é acusatória, defensiva. A segunda é curiosa, empática. A primeira fecha a comunicação, a segunda a expande. As perguntas esclarecedoras têm alguns objetivos: garantir que você entendeu corretamente o que ela quis dizer, evitando mal-entendidos que geram conflitos. Mostrar a ela que você está genuinamente interessado e, muitas vezes, ajudar a própria pessoa a entender melhor os seus próprios sentimentos e pensamentos. Algo como: então, se eu entendi bem, o que te deixou mais chateada foi a sensação de não ser reconhecida, é isso? Ou, você pode me dar um exemplo específico do que ele disse que te magoou tanto? Essas perguntas são como ferramentas de um arqueólogo, cavando com cuidado para revelar os tesouros escondidos sob a superfície.
E aqui entra a nossa outra ferramenta, a técnica da visualização negativa, de uma forma um pouco diferente. Antes de uma conversa potencialmente difícil, ou mesmo durante uma conversa, você pode usar a visualização negativa para antecipar as possíveis reações emocionais dela e se preparar para validá-las em vez de combatê-las. Se você sabe que um determinado assunto é sensível para ela, visualize-a expressando frustração, tristeza ou raiva, e visualize a si mesmo respondendo não com defesa ou ataque, mas com validação, o que nos leva diretamente à validação emocional. Este é, talvez, um dos presentes mais valiosos que você pode oferecer em um relacionamento. Validar a emoção de alguém não significa concordar com os fatos ou com a interpretação da pessoa sobre os fatos. Significa simplesmente reconhecer e aceitar que a emoção dela é real e legítima para ela naquele momento. É dizer de forma implícita ou explícita: eu entendo que você está se sentindo assim e tudo bem se sentir assim. Quantas discussões poderiam ser evitadas se simplesmente validássemos os sentimentos um do outro? Em vez de dizer não, tem por que você ficar tão brava por causa disso. E tal. Eu vejo que você está muito brava com essa situação e eu consigo entender por que isso te deixaria assim. Mesmo que você não ache que a razão dela para estar brava seja lógica do seu ponto de vista, a emoção dela é real. Negar a emoção dela é como dizer que ela não tem o direito de sentir o que sente. E isso é profundamente invalidante e doloroso. A validação emocional cria segurança, conexão e abre espaço para a resolução de problemas. Quando uma pessoa se sente ouvida e validada, ela tende a se acalmar e a se tornar mais receptiva a encontrar soluções, se necessário. No seu diário de reflexões estoicas, comece a registrar suas tentativas de usar perguntas esclarecedoras e de praticar a validação emocional. Anote as perguntas que você fez. Como ela reagiu? Anote os momentos em que você tentou validar um sentimento dela. Foi natural? Foi difícil? Qual foi o resultado? Por exemplo, ela estava ansiosa com uma apresentação. Em vez de dizer, vai dar tudo certo, perguntei. O que especificamente te preocupa nessa apresentação? Ela falou por 10 minutos e depois disse que se sentia melhor só por ter falado. Depois, ela ficou triste porque uma amiga cancelou um compromisso. Meu impulso foi dizer que a amiga era folgada, mas eu me lembrei da validação e disse, puxa, imagino que você esteja bem chateada com isso. Vocês tinham combinado há tempos. Ela me olhou de um jeito diferente, mais suave. Este é o Key Event dias 10-15 à virada, da reação à conexão. Por volta da segunda semana, com a prática consistente, você começará a sentir uma mudança real. As conversas fluirão melhor. Haverá menos tensão, menos discussões defensivas. Você começará a sentir que está realmente se conectando com ela em um nível mais profundo. E isso é incrivelmente recompensador. A arte da pergunta esclarecedora e da validação emocional requer prática e sensibilidade. Não é uma fórmula mágica, mas sim uma abordagem que, com o tempo, se tornará mais natural. Lembre-se, o objetivo não é manipular, mas sim compreender e conectar. E se você está achando este conteúdo valioso, se está começando a ver como essas técnicas podem revolucionar seus relacionamentos, que tal deixar um comentário dizendo, eu quero conectar, não corrigir? É uma forma de reforçar seu compromisso com essa nova maneira de se comunicar. Compartilhe também com aquele amigo que vive em pé de guerra nos relacionamentos. Talvez ele precise dessa luz. A combinação de escuta profunda, perguntas esclarecedoras e validação emocional é uma tríade poderosa. Ela transforma discussões em diálogos, transforma conflitos em oportunidades de crescimento e transforma você em um parceiro muito mais atraente e confiável. Não subestime o impacto de fazer alguém se sentir verdadeiramente ouvido e compreendido. É um dos pilares da intimidade emocional. E você tem as ferramentas para construir isso, dia após dia, conversa após conversa. Continue com seu diário de reflexões estoicas. Detalhe as situações. Tentei validar a raiva dela, mas acho que soei falso. Preciso praticar o tom de voz. Excelente observação. Isso é autoanálise.
Fiz uma pergunta aberta e ela se abriu de uma forma que nunca tinha feito antes. Foi incrível. Isso é progresso. Cada entrada no diário de reflexões estoicas é um passo a mais na sua evolução como comunicador consciente. Lembre-se do princípio da dicotomia do controle. Você não controla se ela vai se abrir ou não, mas controla a qualidade das suas perguntas e a sinceridade da sua validação. Foque no seu lado da equação e os resultados virão. Acredite no processo. Acredite em você. Esta virada dos dias 10 ao 15 é quando a mágica começa a acontecer de forma mais visível. Mantenha o foco. Quarto, chegamos a um ponto crucial da nossa jornada de transformação. Você já aprendeu a evitar a armadilha da reação imediata, a praticar o silêncio estratégico e a escuta profunda, a fazer perguntas que abrem portas e a validar emoções. Mas a comunicação eficaz não é apenas sobre ouvir e compreender o outro. É também sobre expressar a si mesmo, sobre comunicar seus próprios limites, suas necessidades, suas opiniões, de forma clara, firme e, acima de tudo, respeitosa. Este é o quarto pilar. A voz da firmeza respeitosa. Seus limites, suas palavras. Muitos homens confundem assertividade com agressividade ou pendem para o outro extremo. A passividade engolindo sapos para evitar conflitos, o que invariavelmente leva a ressentimentos e explosões futuras. A verdadeira força reside no equilíbrio. Ser capaz de se posicionar, de dizer não quando necessário, de expressar um descontentamento ou uma necessidade, sem atacar, sem culpar, sem desrespeitar a outra pessoa. E aqui, mais uma vez, os princípios estoicos, especialmente a dicotomia do controle, são nossos guias. Você controla o que você diz e como você diz. Você não controla como a outra pessoa vai receber ou reagir à sua mensagem, mas você pode e deve se esforçar para comunicar da forma mais construtiva possível, visando o melhor resultado para o relacionamento, não apenas para o seu ego. Comunicar limites é essencial para a saúde de qualquer relacionamento. Se você não estabelece seus limites, as pessoas, mesmo as que te amam, podem acabar ultrapassando-os, muitas vezes sem nem perceber. E isso gera frustração, raiva contida e, eventualmente, um grande problema. Mas como comunicar um limite sem parecer egoísta ou agressivo? A chave está na comunicação não violenta, ou algo próximo disso. Foque em expressar seus sentimentos e necessidades, em vez de fazer acusações ou julgamentos sobre o comportamento do outro. Por exemplo, em vez de dizer: "Você é muito folgada, sempre chega atrasada e me deixa esperando", aqui é uma acusação e um julgamento, você poderia dizer: "Quando você se atrasa para os nossos compromissos, eu me sinto desrespeitado e fico ansioso, porque valorizo nosso tempo juntos. Eu preciso que a gente tente ser mais pontual." Percebe a estrutura? Quando você faz X, comportamento específico, sem julgamento, eu me sinto ícruto, seu sentimento, porque Z, sua necessidade ou valor. Eu gostaria, precisaria que A, pedido claro e específico. Essa estrutura, conhecida como comunicação não violenta, CSV, em seus fundamentos, é poderosa porque foca na sua experiência interna e faz um pedido, em vez de uma exigência ou uma crítica destrutiva. No seu diário de reflexões estoicas, este é o momento de começar a praticar a identificação dos seus próprios limites e necessidades. Muitas vezes, nem nós mesmos temos clareza sobre eles. Pergunte-se: o que é inegociável para mim em um relacionamento? Quais comportamentos me fazem sentir desrespeitado, triste ou ansioso? Quais são as minhas necessidades emocionais que não estão sendo atendidas? Depois de identificar esses pontos, comece a pensar em como você poderia comunicá-los usando uma abordagem mais assertiva e menos reativa. Você pode até ensaiar essas conversas mentalmente ou anotando os scripts no seu diário de reflexões estoicas. Por exemplo: percebi que fico muito incomodado quando ela mexe no meu celular sem pedir. Meu limite é privacidade. Vou dizer: amor, quando você pega meu celular sem me avisar, eu me sinto invadido na minha privacidade. Eu gostaria que você...
Me perguntasse antes, por favor. Ou Léo, sinto falta de ter um tempo só nosso, sem interrupções. Minha necessidade é conexão. Vou dizer, sinto que ultimamente temos tido pouco tempo de qualidade só nós dois, e isso me deixa um pouco distante. Eu preciso muito desses momentos com você. Que tal a gente reservar uma noite na semana só para nós? Este é o Key Event, dias 20 e 30, a consolidação do comunicador consciente. Nas últimas semanas da nossa jornada de 30 dias, o foco é integrar todas as habilidades aprendidas e começar a usá-las não apenas para ouvir e compreender, mas também para se expressar de forma autêntica e respeitosa. É sobre encontrar a sua voz, uma voz que é ao mesmo tempo firme e gentil, uma voz que constrói respeito mútuo. Lembre-se, a assertividade não é garantia de que você sempre conseguirá o que quer. A outra pessoa tem o direito de ter as próprias necessidades e limites, mas a comunicação assertiva aumenta drasticamente as chances de vocês encontrarem soluções que funcionem para ambos, ou, no mínimo, de se entenderem mutuamente, mesmo que discordem. E isso é infinitamente melhor do que o silêncio ressentido ou a agressão que destrói. Se você está comprometido em encontrar essa voz da firmeza respeitosa, em aprender a comunicar seus limites de forma saudável, deixa um like neste vídeo para eu saber que você está pronto para esse passo. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora, porque estamos chegando na reta final da nossa jornada inicial, mas o aprendizado continua. É importante também estar preparado para a reação dela. Mesmo comunicando da forma mais respeitosa possível, ela pode inicialmente reagir de forma defensiva, especialmente se não estiver acostumada a você expressar seus limites dessa maneira. Aqui a dicotomia do controle é sua aliada. Você controla a sua comunicação, não a reação imediata dela. Mantenha a calma, use as técnicas de escuta e validação que você aprendeu e reafirme seu ponto de vista com respeito, se necessário. Eu entendo que isso pode ser difícil de ouvir, e não é minha intenção te magoar, mas isso é realmente importante para mim. A prática leva à maestria. Não espere acertar de primeira. No seu diário de reflexões estoicas, anote as tentativas, os sucessos, as dificuldades. Tentei falar sobre a divisão das tarefas domésticas. Comecei bem, mas quando ela discordou, eu fiquei nervoso e voltei ao padrão antigo de acusar. Preciso trabalhar a calma sob pressão. Ou, consegui dizer não a um pedido dela que eu realmente não queria fazer. E expliquei o motivo com calma. Ela não gostou na hora, mas depois entendeu. Senti um alívio enorme. Cada experiência é um degrau. A consolidação do comunicador consciente é sobre isso: integrar, praticar, refinar. É sobre se tornar o homem que não apenas ouve com empatia, mas que também fala com sabedoria e coragem. Um homem que se respeita e, por isso mesmo, consegue respeitar profundamente a parceira. Essa habilidade de comunicar limites e necessidades de forma eficaz é o que transforma relacionamentos bons em relacionamentos extraordinários, onde ambos se sentem vistos, ouvidos e respeitados. Continue usando seu diário de reflexões estoicas como seu laboratório. Experimente frases, observe suas emoções ao se preparar para essas conversas. Visualize o cenário, aplicando a técnica da visualização negativa para antecipar possíveis obstáculos e a melhor forma de contorná-los, sempre mantendo o respeito e a calma. Você está construindo uma fortaleza interna, não apenas para proteger seu relacionamento, mas para se tornar uma versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. E essa é uma conquista para toda a vida. Chegamos ao final da nossa jornada intensiva, de 30 dias, mas, na verdade, este é apenas o começo da sua nova forma de se comunicar, de se relacionar, de viver. Recapitulando rapidamente, começamos com a promessa ousada de transformar sua comunicação para blindar seus relacionamentos, evitando aquela destruição causada por palavras impensadas. Apresentamos suas ferramentas, o diário de reflexões estoicas, a técnica da visualização negativa e o fundamental princípio da dicotomia do controle. Primeiro, você mergulhou na armadilha da reação imediata,
aprendendo a identificar e frear aqueles impulsos que tanto mal causam, despertando seu observador interno. Foi o seu dia 1, o marco zero da mudança. Depois, no segundo momento, exploramos o poder do silêncio estratégico e da escuta profunda, dominando a pausa consciente na sua primeira semana, entendendo que ouvir de verdade é um ato de poder e conexão, guiado pela dicotomia do controle. Em seguida, no terceiro passo, desvendamos a arte da pergunta esclarecedora e o impacto transformador da validação emocional, marcando a virada da reação para a conexão genuína, ali pelos dias 10 a 15, usando a técnica da visualização negativa, para se preparar para acolher as emoções dela. E por fim, no quarto pilar, trabalhamos a voz da firmeza respeitosa. Seus limites, suas palavras, aprendendo a comunicar seus limites e necessidades de forma assertiva e empática, consolidando o seu papel de comunicador consciente nos dias 20 a 30. Você percebe o caminho que percorreu. Você percebe a transformação que iniciou. Esta jornada não foi apenas sobre o que não dizer, mas sobre como se tornar o homem cujas palavras ela anseia por ouvir. Um homem que constrói, que conecta, que inspira segurança e admiração. O diário de reflexões estoicas, a técnica da visualização negativa, o princípio da dicotomia do controle, essas não são ferramentas para serem usadas por 30 dias e depois esquecidas. São suas companheiras para a vida. Continue registrando suas reflexões. Continue praticando a antecipação estratégica. Continue focando no que você pode controlar. Haverá dias em que você vai escorregar, em que os velhos hábitos tentarão ressurgir. É normal. Não se culpe. Apenas reconheça, aprenda com o erro, registre no seu diário de reflexões estoicas e retome o caminho. A maestria vem da prática constante, da persistência, da gentileza consigo mesmo durante o processo. O que você construiu aqui nesses 30 dias é uma fundação sólida. Agora, continue erguendo os pilares do seu castelo de comunicação consciente. Lembre-se daquela imagem inicial, a ponte ruindo. Agora, visualize uma ponte diferente. Uma ponte sólida, resiliente, construída com as palavras certas, com a escuta atenta, com o respeito mútuo. Uma ponte que não apenas resiste às tempestades, mas que se fortalece com elas. Essa é a ponte que você está construindo, e o arquiteto é você. A responsabilidade é sua, o poder é seu. Não pare agora. A transformação é contínua. Continue se desafiando, continue aprendendo, continue crescendo. O homem que você se tornou ao longo destes 30 dias é apenas uma amostra do homem extraordinário que você pode ser. Acredite nisso, viva isso, e veja seus relacionamentos florescerem como nunca antes. Este não é um adeus, mas um até breve. Continue aplicando, continue evoluindo. E lembre-se, suas palavras têm o poder de criar ou destruir. Escolha criar, sempre.